Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius. O meu é Ellen. E nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Números 8 diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Fale com Arão e diga o seguinte: quando você colocar 7 lâmpadas no candelabro, faça com que as lamparinas iluminem o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lamparinas de modo que iluminasse o espaço em frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era de ouro batido, sua base, suas flores, tudo era de ouro batido, de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés: separa os levitas dos outros israelitas e purifica-os. Para purificá-los, faz o seguinte: borrife sobre eles a água da purificação. Eles devem rapar todo o corpo e lavar suas roupas, assim ficarão purificados. Então pegarão um touro novo como oferta de cereais feita da melhor farinha misturada com azeite. E você pegará outro touro novo como oferta para tirar pecados. Em seguida você reunirá todo o povo de Israel e fará com que os levitas fiquem em frente da tenda sagrada. Então o povo de Israel porá as mãos sobre a cabeça dos levitas, e aí Arão separará os levitas para mim como uma oferta especial dos israelitas. Assim os levitas poderão fazer o meu serviço. Os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos 2 touros. Um deles será oferecido como oferta para tirar pecados. O outro como oferta será completamente queimado para purificar os levitas. Separa os levitas como uma oferta especial para mim, e que Arão e seus filhos sejam chefe deles. Separa os levitas dos outros israelitas a fim de que sejam meus. Depois você purificar e levar os levitas, estarão preparados para trabalhar na tenda. Eles foram separados no meio dos israelitas para serem meus, em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel. Eles serão meus. Quando matei todos os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim o filho mais velho de cada família israelita, e a primeira cria de cada animal. Agora estou ficando com os levitas em lugar de todos os primeiros filhos dos israelitas. Agora entrego os levitas a Arão e os seus filhos como oferta dos israelitas a fim de trabalharem na tenda para todo o povo de Israel para conseguirem o perdão dos pecados, para proteger os israelitas de alguma desgraça se chegarem muito perto do lugar santo. Assim, Moisés, Arão e todo o povo de Israel cumpriram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram, lavaram suas roupas, e Arão os separou como oferta especial ao Senhor. Fez cerimônia de purificação para eles. O povo fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim eles foram escolhidos para trabalhar na tenda sagrada, dirigidos por Arão e pelos seus filhos. O Senhor Deus disse a Moisés: a lei a respeito dos levitas é essa: com a idade de 25 anos cada levita começará seu trabalho na tenda sagrada, e aos 50 deixará de trabalhar. Depois dessa idade, os levitas poderão juntar aos seus companheiros no trabalho deles na tenda, porém não serão responsáveis por nenhum serviço. É assim que você deverá organizar o serviço dos levitas. Queria deixar uma pergunta aí para vocês que estão junto com a gente. Vocês sabem a diferença do sacerdote e os levitas? Qual a diferença dos dois? Eles todos trabalham lá a serviço de Deus, né? Qual a diferença dos dois? Coloca nos comentários aí, que eu li agora, né, a Bíblia, mas eu sempre dou a resposta de mão beijada. Então vou ver se todo mundo sabe. Aí no próximo vídeo, se a gente dar uma analisada lá nos comentários, a gente responde. Aí Números 9, versículo 1. No primeiro mês do 2º ano, depois da saída do povo de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e lhe disse: no dia 14 desse mês, começando ao anoitecer, o povo de Israel deve comemorar a festa da Páscoa de acordo com todas as leis e ordem a respeito dela. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles a comemoraram no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, alguns homens se tornaram impuros porque tocaram no morto e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão e disseram: estamos impuros porque tocamos no morto. Será que não vamos poder apresentar nossas ofertas ao Senhor como os outros israelitas no dia que já foi marcado? Então Moisés respondeu: esperem que eu vou falar com o Senhor para saber o que ele quer que vocês façam. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se algum de vocês ou dos seus descendentes estiver impuro por haver tocado no morto, ou se estiver longe, viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra de Deus o Senhor. Vocês a comemorarão um mês depois, no dia 14 do segundo mês. Quando anoitecer nessa ocasião, vocês comerão um animal com pães sem fermento e com ervas amargas.
Não deixe sobrar nada da comida para o dia seguinte, não quebre nenhum osso do animal. Faça a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa, mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando. Mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando. Se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulsa no meio do povo, pois não me apresentou a oferta no tempo certo, e será castigado por causa do seu pecado. Se algum estrangeiro que mora no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, terá de obedecer às leis e às ordens a respeito dessa festa. A mesma lei será para todos, tanto para os nascidos no país como para os estrangeiros. No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite, a nuvem parecia fogo. Era sempre assim: de dia a nuvem cobria a tenda e de noite parecia o fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, ali ele acampava. Eles começaram a caminhar ou acampava de acordo com as ordens de Deus, o Senhor, e ficava acampado ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam a ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes, a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã no dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse dia ou fosse noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou 1 mês, ou mesmo 1 ano, enquanto estivesse parado, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam, começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso, obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Esse capítulo fala sobre a festa da Páscoa, que é muito interessante pra gente também, porque de certa forma a gente comemora, não igual eles, né? Mas a gente tem, mais voltada para Jesus, mas a gente tem. E aí no final fala sobre a nuvem de dia e de noite vem, né, a tocha de fogo. E o que mais me chamou a atenção é quando ele cita muito: se a nuvem tá parada, todo mundo para. Se a nuvem anda, todo mundo anda. Mas o mais doido é que se ela parar 1 ano, todo mundo fica lá. E ele não dá um aviso, tipo assim: amanhã, às 2 horas da tarde, eu vou levantar e a gente vai. Não, é como a gente vive hoje. Às vezes Deus fala algo pra nós, mas a nuvem tá parada. E aí você fica ali: e aí, vai levantar? E aí, vai andar? E aí? Imagina o povo ali, entendeu? Que tem que desarmar tudo, tem que tirar a tenda pra poder, né, colocar no lombo e sair andando. E esperar a nuvem se movimentar pra eles poderem. Eu acho que muitos ficaram ansiosos para que chegasse a tal terra prometida logo, para que pudesse desfrutar disso. Então, que a gente pegue isso também, né, para nós, nesse sentido dessa história de hoje. Que se a nuvem for, você vai. Se não, segura a onda aí. Sim. Né? Não seja ansioso. Números 10. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: façam 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará o povo para se reunir e dará o sinal de partida do acampamento. Quando forem trocadas 2 trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Porém, quando só uma for tocada, apenas os chefes dos grupos de família se reunirão com você. Quando tocarem sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão começar a sair. Quando tocarem pela segunda vez sons curtos e fortes, as tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para a partida serão toques curtos e fortes. Mas, para reunir o povo, deverão ser dados longos toques. Os encarregados de tocar as trombetas serão sacerdotes que são descendentes de Arão. A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas. Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toque o sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, Senhor Deus de vocês, o ajudarei e o livrarei dos seus inimigos. Também nas ocasiões de alegria, isso é, na festa de lua nova, festas religiosas, vocês deveriam tocar as trombetas, quando apresentar os sacrifícios que serão completamente queimados e as ofertas de paz. Então eu os ajudarei, eu sou o Senhor Deus de vocês. No 2º ano depois que o povo saiu do Egito, no dia 20 do 2º mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Nesse dia os israelitas começaram a caminhar, partindo assim do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés.
Primeiro saíram os que eram da bandeira da tribo de Judá, por segundo grupo comandados por Naasson, filho de Aminadab. Netanel, filho de Zoar, comandava a tribo de Zacar, Eliabe, filho de Elon, comandava a tribo de Zebulon. Então a tenda foi desarmada, os levitas dos grupos de família de Gerson e de Merari partiram levando a tenda. Depois saíram aqueles que eram da bandeira levada pela tribo de Ruben, do grupo por grupo, comandados por Elissur, filho de Sedeur, Selumiel, filho de Zurizadai, comandava a tribo de Simeão. Eliasaf, filho de Deuel, comandava a tribo de Gade. Em seguida saíram os levitas do grupo de família de Coate, carregando os objetos sagrados, e quando chegaram a outro acampamento, a tenda já estava armada. Então saíram aqueles grupos que eram da bandeira da tribo de Efraim, grupo por grupo, comandados por Elisama, filho de Amiúde. Gamaliel, filho de Pedassur, comandava a tribo de Manassés, e Abidã, filho de Gedeone, comandava a tribo de Benjamim. Depois, atrás de todas as outras tribos, saíram daqueles que eram da bandeira da tribo de Dan, grupo por grupo, comandados por Aiezer, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava a tribo de Aser, e Aira, filho de Enã, comandava a tribo de Naphtali. Os israelitas começaram a caminhar nessa ordem, grupo por grupo. Moisés disse ao seu cunhado Obabe, filho de Jetro, o midianita: Nós estamos saindo para o lugar que o Senhor disse que nos daria. Ele prometeu que faria do povo de Israel uma nação rica, portanto venha com a gente e repartiremos com você as coisas boas que conseguiremos. Obabe respondeu: Não, eu vou para minha terra e para minha família. Por favor, não faça isso, disse Moisés. Você conhece o deserto e sabe onde podemos acampar. Você poderia ser nosso guia. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você as bênçãos que o Senhor nos der. E assim os israelitas partiram do Sinai, o monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles, a fim de marcar o lugar de acampar. Quando partiram, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim: Ó Senhor Deus, levanta-te e espalha os teus inimigos, e que fujam da tua face, da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés dizia: Ó Senhor Deus, volte para ficar com milhares da família do povo de Israel. É interessante como Deus guiava o povo pelo deserto e como as coisas foram colocadas, né? Eu acho bem legal os sinais que Deus deixou. E é isso, né, que você comentou há pouco tempo, né? A nuvem vinha e poderia ficar uma tarde, como poderia ficar um ano, né? E o povo tinha que confiar em Deus. Imagine só, ele chegar, a nuvem descer, eles armar tudo, preparar tudo, aí no outro dia, quando eles estavam terminando, a nuvem sobe e vai embora de novo. Aí você tem que recolher tudo. Mas é depender de Deus, né? Eles tinham na cabeça deles que quando eles andavam, eles estavam mais perto da Terra Prometida, por mais que tinha esse trabalho todo, né? E ficar parado muito tempo poderia ser confortável, mas era mais tempo que eles ficavam longe da Terra Prometida. Sim. Então, às vezes, a gente precisa entender que o desconforto é você ir na direção do seu propósito, daquilo que Deus tem para você, né? E às vezes a gente quer ficar no conforto, mas no conforto, cada dia no conforto é um dia a menos na Terra Prometida. Então a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.